Marcelo Zarski e eu acho que eu vou apanhar hoje. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya. Treinar a força preciso eu nesse momento. Eita. Eu sou o Douglas. Douglas do quê? Skywalker? Ah não, que filme nojento. E como diria um velho sábio amigo meu, do or not do. There is no try. Melhor. Muito bom. Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer um episódio especial sobre Star Wars. Com dois convidados especiais aqui, o Douglas e o Júlio. São dois grandes curtidores, né, de Star Wars. Não tanto quanto eu. E eu falei que eu vou apanhar hoje, mas depois eu explico o motivo. Acho que vocês vão entender no decorrer do programa, né? Então a gente vai falar sobre isso, né? Dia 4 de maio agora é considerado o dia May the 4th be with you, né? O dia do Star Wars. A gente vai explicar sobre isso um pouquinho mais, né? Tem um trocadilho do inglês, né? Do May the 4th be with you e o May the 4th, né? 4 de maio, né? E a gente vai estar fazendo esse episódio especial aí. Vamos falar sobre Star Wars, sobre música do Star Wars, sobre filmes muito legais que tiveram nos últimos anos. E é isso aí. Depois a nossa vinheta. Vamos lá, então. Bom, só pra gente começar a conversa aqui, eu acho que eu vou esclarecer aqui pro ouvinte depois, né? Porque essa trilogia nova aí não agradou tanto aos fãs de Star Wars quanto agradou a mim, que sou fã, mas nem tanto. Não sou o modelo fã que era certo também. Mas assim, deixa eu só justificar que vocês vão vou justificar o que vocês vão falar. Eu assisti Star Wars quando eu era criança, então eu tenho vagas lembranças assim do Star Wars, que são boas. Meu pai locava os filmes e tal na época, os VHS. Só que assim, a franquia me pegou mesmo nos anos 2000, 99, né, que foi episódio 1, 2 e 3. Que daí eu assisti os filmes e eu falei, caraca, Star Wars é muito bom. Tinha um aluno meu que gostava e tal. E, mano, o Yoda lutando, sabe? Todos aqueles efeitos, aquelas coisas todas lá. Isso que me chamou a atenção. Aí eu fui rever os filmes, entendeu? Quando eu fui rever os filmes antigos, cara, quando eu vi aquela luta do Obi-Wan com o Darth Vader que fazia só vum, vum, sabe? Eu fiquei muito decepcionado, sabe? Então, assim, quando veio essa saga nova, essas coisas novas aí, eu gostei pra caramba, assim, sabe? Então eu não tenho o que reclamar, sabe? Tudo bem que os fãs mais roots aí vão me crucificar, mas eu gostei dos últimos filmes, sim, então essa é a minha justificativa. Cara, minha avó tinha uma frase muito boa. Ela dizia que gosto é que nem cu, né? Cada um. Então, velho, fazer o quê, né? Hoje tem gente que gosta da remela, né? Não, então. Meu Deus. Mas fala aí, você já viu aquele meme do desenho do cavalo? Que o desenho tem 3 partes, assim. O cavalo começa desenhado bem bonito, bem realista. O meio já dá uma leve alteração e termina tudo cagado, né? Essa é a nova trilogia de Star Wars, pode ser definida com esse meme, praticamente, né? Porque, faça-me o favor, o J.J. Abrams, ele conseguiu reviver e quase enterrar a franquia. Pra mim o melhor dessa nova leva foi o Rogue One. Sem dúvida. Pra mim, sem dúvida, é o que encaixa melhor com a trilogia original. Até vale a pena assistir o Rogue One antes do episódio 4 para encaixar ele na cronologia da história, né? É porque ele é meio, né, entre o 3 e o 4, não é?
Eles roubando os planos lá e tal. Então. É. Eu acho que obrigatoriamente tem que assistir ele aí, né? É aquele negócio de para que serve cinema, né? Tipo, tem gente que vai pro cinema para se entreter. Como entretenimento, vale. Vou lá, né? A gente sempre normalmente vai nas estreias lá em Maringá e tal, né? Mas falar assim, com relação ao conteúdo, o lance de o que significa, né? A Disney, né? Matou, né? Ela errou. Então, eu acho que para a gente falar disso, vocês podem ajudar, mas eu acho que primeiro de tudo tem que contextualizar, eu acho, o contexto, a ideia original do Star Wars, que foi assim, trabalhar aquela ideia do mito do herói, né? Então eles tiveram, inclusive no primeiro, teve consultoria daquele mitólogo lá que escreveu O Poder do Mito, né? O Joseph Campbell, né? E inclusive existe logo depois que saiu os filmes, quando eles estavam filmando O Império Contra-Ataca, saiu uma série de entrevistas dele chamado O Poder do Mito, que foi gravado inclusive na Fazenda Skywalker, né? Com ele explicando todo o contexto. Então não foi só um filme, né? Mas tem um documentário, não sei se vocês conhecem, que é A Ciência por Trás do Star Wars, e daí o George Lucas ele vai comentando tudo que influenciou ele. Daí ele conta que ele passou pelo Kung Fu, que ele se inspirou no conceito do Chi e na ideologia dos guerreiros de Shaolin para fazer um cavaleiro Jedi. É tipo um épico, né? É um épico, né? Então, a ideia original de Star Wars começou aí. No segundo bloco, que foi os episódios 1, 2 e 3, eles tinham que justificar o Darth Vader. Só que o Joseph Campbell já tinha morrido e eles estavam mais interessados no período em demonstrar os novos efeitos especiais, que foi onde surgiu lá o som, o Sky Sound lá, que era toda uma tecnologia de som hiperrealista. E a terceira fase, que é a mais reprovável, é que a Disney tentou matar os Cavaleiros Jedi. Então a Disney, isso existe várias matérias que eu li, da Disney se propondo a dizer assim, não, tem que sair da mitologia Star Wars, tem que existir independente dos Cavaleiros Jedi. E daí deu no que deu. Você mata a essência. Você mata a essência do negócio. Não sei se vocês concordam com isso. O que vocês têm a acrescentar nisso aí? Eu acho que o Mandalorian ele foi muito mais relevante para a franquia do que essa trilogia nova. Mas é porque ela, de certa forma, ele se aproxima um pouco da ideia original de Star Wars até ali pelo final ali da segunda temporada. Sempre vai ter que ser necessário um Cavaleiro Jedi. Acho que o Jedi é a essência de Star Wars. Se você tira os Jedi da equação, você não tem mais Star Wars. Eu acho que gira tudo em torno disso, né? E o Mandaloriano, o Mandalorian, né? Ele preserva, porque justamente eu também vi algumas entrevistas, o pessoal comentando que a ideia era fazer que nem os filmes de cowboy. Então todo episódio tem que ter drama, aventura, tiro, né? E um fio por trás que vai juntar todos os episódios. Então eles fizeram a receita muito similar ao que foi na primeira, né, nos episódios 4, 5 e 6, né? Então eles conseguiram, acho que, resgatar esse espírito, que nem o Douglas falou. Sim. Por causa disso. Falaram, não, opa, erramos a mão lá, vamos voltar para o contexto mais, entre aspas, mitológico, né? E não tão mimimi, politicamente correto, essas coisas, né? Tem isso também, né? Que o Mandalorian já não é tão politicamente correto, né? Eu já acho que ele não é uma série para criança, tão infantil.
pegando um gancho que o Zarski comentou no começo, você falou sobre criança, né? Lá, quando assistiu. Eu fui assistir no cinema. Né? Lá em... Morava em Arapongas. Em 77, né? É que lá, Arapongas chegou um pouquinho mais tarde, né? Lá por 78, 79, né? Mas eu tinha lá uns 12 anos, acho. E já era parado por ficção científica. Né? Detalhe, tá? Só comentar. Eu não sou só fã de Star Wars. Eu sou fã de ficção, né? Científica. Em geral, né? Em geral. Né? Ser fã de Star Wars é só uma consequência. Né? E eu lembro que naquela época eu achava que a história era sobre o Luke Skywalker. Né? Que o tema girava em torno dele. Né? Quando vem a segunda etapa, né, aí você percebe que não é bem o Luke. Né? A trama é um pouquinho maior, né? Que nem você comentou sobre a segunda fase, né? 1, 2 e 3, né? De explicar o porquê do Vader, né? Então, tem coisas que, de repente, tomam um determinado caminho, né? Às vezes que não... às vezes os caras não pensam antes, né? Não pensaram no global, né? Exato. Né? Que é o caso aí da terceira fase, né? Que... Pois é. Deixa eu até aproveitar e perguntar para o Douglas, que está quieto ali, vamos agitar ele um pouco. Você que está mais por dentro das fofocas do dia, Douglas, diz uma coisa para nós. Tem um bochicho que a Disney vai colocar essa parte, essa última trilogia, como aquela parte que não faz... a legendária, mas não faz parte do cânone de Star Wars, e refazer o que seria o cânone. Você está a par disso? E, aliás, já aproveita e explica o que é o cânone de Star Wars e o que é essa parte legendária. Saiu bastante boato desse tipo, né? Só que o pessoal já desmentiu tudo. O cânone de Star Wars, se fosse fora do cânone, seria como se fosse uma história alternativa, como foi agora o Snyder Cut para DC, que é algo que foi feito, tá ali naquele universo, mas ele não é considerado para o desenvolvimento futuro da franquia. Mas já foi desmentido, a trilogia vai continuar canônica e o que eles estão fazendo agora é tirar essa... Eu acho que eles querem que a gente esqueça um pouco o que foi feito, né? Então, por isso que eles estão focando bastante em séries de TV. Tanto que vai ter a série do Boba agora, que vai se passar entre a segunda temporada do Mandaloriano e a terceira. Vai ter a série da Ahsoka, né? E vai ser tudo dentro do mesmo universo ali das séries de TV. Então, eu acho que eles estão tentando trabalhar a imagem de Star Wars, resgatar a imagem de Star Wars através dessas séries que o pessoal aprovou, a abordagem que eles tiveram e vão esquecer um pouco da trilogia. Eu acho que vai demorar para sair alguma coisa no cinema de Star Wars aí. Eu posso chutar aí tranquilamente uns 5, 6 anos. Tem um filme com a diretora Patty Jenkins, que já está confirmado, só que não tem data de estreia, não tem elenco, não tem nada. Mas e o Obi-Wan? O filme do Obi-Wan não estava para estrear? Do Obi-Wan é série. É uma série, série no Disney Plus também. Vai ter a volta do Hayden... alguma coisa sobre o nome como Anakin. O Anakin, né? Eu vi isso aí. E deixa eu aproveitar e fazer também me corrija se eu estiver errado, mas o Mandaloriano, enquanto o Rogue One se passa antes do episódio 4, o Mandaloriano é imediatamente após o episódio 6. Ele é depois do Império Contra-Ataca, né? Não, depois do Retorno de Jedi. Depois do Retorno de Jedi, né? Exatamente, tanto que hoje saiu uma notícia que na série do
do Obi-Wan, tem possibilidade da gente ver o Luke jovem. Eu imagino que deve ser algo para a segunda ou terceira temporada, mas como tá na mão do Jon Favreau e do Dave Filoni, né? Eu acho que eles já estão planejando aí esse universo de séries igual o Kevin Feige fez com o universo da Marvel. O Jon Favreau é o cara que dirigiu o primeiro Homem de Ferro lá, né? Primeiro Homem de Ferro, o Rei Leão. Ah, só esse novo. Então, pelo que você está dizendo, o Obi-Wan ele vai seguir quase na linha do livro do Obi-Wan Kenobi. Ele já está lá em Dantooine, pelo livro, né? Cuidando do Luke, sendo criado pelo tio Owen lá. É isso, né? Eu acho que vai ser antes ainda, porque o Luke ele ainda não deve aparecer nessa primeira temporada. Então vai ser ali, vai estar meio casado com o período ali do desenho animado, né, da Guerra dos Clones, que são as guerras clônicas. Aí o Obi-Wan se torna herói na Guerra Clônica e vai para Dantooine quando ele sabe que a Organa está grávida lá, etc. E papo todo. Vai ser por aí que vai pegar. Tanto que tem parece que vai ter a temporada nova agora da animação, que vai ser integrada a essas séries. Tanto que uma das duas animações vai trazer as atrizes, vai trazer personagens que foram apresentados agora em Mandaloriano e vai trazer as próprias atrizes para fazer a dublagem dessas personagens. Legal, hein? E o Júlio me corrigiu aqui, é Tatooine, né? Não é Dantooine? Isso, Tatooine. Então, você estava falando lá, o que o Júlio falou lá, que eu falei do começo. Então, essa ideia, por exemplo, que nem para mim, todo esse conceito, por exemplo, quando eu assisti os primeiros filmes, eu era muito novinho, cara. Então, assim, pra mim, assim, tipo, eu só queria ver o que tava rolando, sabe? Meu pai levava os filmes em casa pra gente assistir todo dia, então, tipo, eu lembro quando eu era criança, quando a Leia tá presa lá no... Como que é o nome daquele bicho grandão lá, que eu não lembro o nome dele? Do Jabba. Sabe, eu lembro daquele bicho, eu tinha medo, cara, eu era criança, cara, tipo assim, e essas coisinhas assim. Então, sabe quando é uma parada que você assiste, mas meio que, beleza, você assistiu ali, mas sem aquela pira de, você curtir aquele negócio. Então, eu fui ver o lance, pra mim, assim, pegou mais, foi quando veio esses episódios, que é a história do Darth Vader, né? Isso eu achei legal, sabe, assim, o episódio 1, 2 e 3, na época que lançou eu acompanhei, então eu falei, nossa, cara, olha, eles contaram toda a história. Lógico, os filmes não são ótimos, não tem, mas assim, os efeitos eu achava legal, pra época, é bacana. O lance das lutas, né, por exemplo, eu me surpreendi, por exemplo, aquele primeiro episódio, é uma pena que o Darth Maul morre, né, assim, mas a luta do Darth Maul, do Obi-Wan, né, o Qui-Gon lá, é muito foda, cara. Eu só achei tosco o jeito que ele matou o Darth Maul, mas assim, depois tem o Mestre Yoda, cara, que eu lembrava dele lá no outro filme morrendo lá, por exemplo, né? E ele lutando, sabe, pulando, dando cambalhota. Eu falei, caralho, olha que legal. Então isso eu achei massa. E a luta final lá do Obi-Wan com o Anakin, cara, pô, demais. Então, essas coisas que me marcaram, sabe, assim, que eu falei, nossa, olha que Star Wars é legal. Lógico que, obviamente, eu vendo os outros filmes depois e tal, tem todo um contexto, né, cara? Mas, assim, pra mim, whatever, sabe? Eu queria ver aquilo que eu tinha... Né, cara? Então, assim, pra mim foi diferente. Por isso que eu não achei que os filmes foram ruins, assim, esses últimos. É outra ideia, né, vamos dizer assim. Eu achei... Tem coisas que eu não gostei, por exemplo, no primeiro filme. Eu gostei do vilão, por exemplo, lá do filme, o filho do Han Solo. Eu achei legal a estética dele e tal. Só que ele tirar a máscara, ele se revelar quem ele é, já no primeiro filme, foi um desperdício, sabe? Nossa senhora, eu tinha esquecido desse filme. Então. O Palpatine eu achei tosco também, cara. Meu Deus. Todo mundo gostou, né? O Palpatine, por exemplo, voltar, eu achei muito, muito nada a ver, sabe? Essas coisas assim. Mas, no geral, eu curti, sabe? Assim, não vou falar que...
Sabe o que é? Bom, pelo menos eu acho. Vou mudar só um pouquinho o foco. Há uns tempos atrás eu assisti de novo, né, Os Caçadores da Arca Perdida. Sim. Né, a Indiana Jones. E na minha cabeça eu me lembrava como um filme de ação, de aventura. Tá? Cara, ele é muito devagar. Ele é muito devagar. Bem devagar. As coisas Caçadores. Caçadores. As coisas acontecem bem devagar em relação ao tipo de filme que se tem hoje, que é aquela correria alucinante, né? Que o cara não consegue nem encostar na parede para descansar um pouquinho, né? Então eles têm que sair correndo. Então, você sabe que aqui do lado de cada telinha, né, tem dois velhos, né, que é eu e o Júlio. E daí, assim, isso é uma grande verdade, porque eu, por exemplo, uma das coisas que tem me incomodado, tanto na Star Wars, quanto no próprio Senhor dos Anéis já incomodou, no Hobbit incomodou tremendamente, e no Vingadores, tanto que eu cheguei a comentar com o Marcelo a respeito, que é essa coisa assim, de você colocar 50 mil soldados versus um time de 8, e aí os 8 destrói todo mundo e ganha a guerra. Porra, isso não tem roteiro. Então eu acho que os filmes de hoje em dia, eles estão muito focados nessa porradaria e pouco em história. Se você pega o exemplo do Caçadores da Arca Perdida, que o Júlio deu aqui, na época ele era considerado como a gente está vendo o Mandaloriano hoje. Exato. Era o mesmo tipo de comentário. Aventura e ação, faroeste clássico, o mocinho, o bandido bem definido, pau comeu, ganhou, bem vence no fim. Acabou. É a receita do todos os filmes do Indiana Jones. E o Júlio pontuou bem. Hoje em dia ele parece um filme pra véia, sabe? É filme que você põe tua avó para assistir. E na verdade, eu acho que os filmes hoje estão ganhando assim, um ritmo alucinante, que inclusive acho que do ponto de vista prático gera uma ansiedade no jovem, porque se você... Vamos voltar isso para o Star Wars. Se você pega a primeira parte, 4, 5 e 6, com o Luke, você vê que o Luke no primeiro ele descobre, existem ainda Cavaleiros Jedi. Aí o Obi-Wan começa a treinar ele vai, encontra o Mestre Yoda, o segundo filme é praticamente inteiro sobre o treino dele, ele descobre depois aquela coisa do pai e tudo mais, e no fim, no último filme, ele aparece como um mestre. Então você vê o desenvolvimento do personagem. Leva um tempo, né? Ele vem com outras roupas, ele muda o corte de cabelo, mostrando que houve uma mudança no personagem. E hoje você vê tudo muito rápido. O cara, num filme só, ele já se torna mestre da força, né? Por exemplo, eu sou fãzoca do Homem-Aranha. Desculpa eu sair do Star Wars por meio de Force, mas eu sou fãzoca do Homem-Aranha. Mas esses últimos filmes, o Homem-Aranha já tem armadura, cara. Ele é o novo Homem de Ferro. Matou. Isso caga com a cronologia, com o personagem, não sei. Não precisa ir tão longe, tipo Caçadores da Arca Perdida. Fugindo ainda um pouquinho, a própria série do Falcão e Soldado Invernal, muitos fãs estão nas redes sociais enchendo o saco porque o negócio não tem ação, é parado. Isso é contar história, você está contando uma história ali. Se for sair só pra porradarada, você pega os 2 últimos filmes do Homem-Aranha, que é o exemplo que você deu, e você destrói com a história do personagem. Você destrói com a capacidade do Peter ser um dos maiores gênios da Marvel, dele desenvolver seu próprio uniforme, lançador de teia, em benefício da ação e explosão e efeito especial gratuito. Nossa, eu lembro, ainda continuando no exemplo do Homem-Aranha, inclusive eu tenho aqui todos os números da Ebal digitalizados.
que eu tinha em revista desde o número 1 lançado no Brasil. E eu lembro que eu fui acompanhando a história e tinha um drama do Peter enquanto adolescente, porque ele sofria um bullying do cacete, ele não tinha dinheiro, o JJ comprava as fotos por uma ninharia e deixava ele praticamente passando fome, a tia May nunca tinha dinheiro para as contas e vivia sendo ameaçada de despejo. Olha o drama que tinha na história. Ele é o herói do mundo real. Ele é o herói do mundo real, amigo da vizinhança. Exato, tirava... assim, precisava de dinheiro para pagar as contas, para trabalhar. Sim, e quando a Gwen morreu, que foi a primeira namorada dele, cara, eu chorei num gibi. Nossa, a morte dela foi muito traumática. Você sabe por quê, Marcelo? Aí, contextualizando para o pessoal que é mais novo, essa história do Homem-Aranha começou em 69, o gibi, acho que foi isso, e essa história da Gwen aconteceu em 1977, 78. Foram 8 anos dele namorando e você acompanhando no quadrinho. E aí o Duende Verde mata a Gwen. É uma relação, né? Cara, assim, mas como? Como que você lida com isso? E hoje tudo isso acontece num filme. Num gibi só. Não, e no cinema hoje está acontecendo num filme. O personagem se envolve, não sei o que, morreu. Tipo John Wick, mataram o cachorrinho. Agora eu vou passar 3 filmes descontando na máfia. Né? E acho que isso é muito válido. Se a gente trazer, de novo, vou puxar para o Star Wars, para o pessoal não ficar triste com a gente, o ouvinte não ficar triste, mas eu acho que a Disney, por exemplo, poderia utilizar esse tipo de lições e os comentários dos fãs para tentar, se a ideia é fazer um filme por ano, ou mais espaçado, ou série, você pode contar a história mais devagar, você pode construir... Tanto livros com história sobre Star Wars e acho que o próprio Mandaloriano fez sucesso, e está fazendo sucesso, justamente porque o Mandaloriano, a história está sendo contada devagar. Veja o quanto eles estão segurando a história. Então, se você parar para pensar... juntar 10 episódios do Mandaloriano é pelo menos 9 horas e meia de episódio. É um filme com 9, 10 horas. Mas você acha que talvez isso não seja também, de certa forma, culpa dos fãs que estão mais interessados em um universo compartilhado, em fanservice, do que ver a história propriamente ser desenvolvida dentro de 1 ou 2 filmes? Então, eu ia jogar essa questão, porque assim, o jeito de fazer, por exemplo, cinema de herói hoje é um nicho que está em alta, né? Vamos dizer assim, criou-se, se você for perceber, criou-se até um estilo de fazer, né? Os filmes da Marvel, por exemplo, tem uma receita, cara. Você vai assistindo, você vai vendo a evolução e vai, né? E eu acho que um pouco disso daí, cara, meio que foi sendo moldado dessa forma. E, cara, eu vou falar, por exemplo, o primeiro Homem-Aranha que saiu lá no cinema das antigas, lá do Sam Raimi lá. Cara, eu assisti aquilo lá na época, eu adorei. Porque o Homem-Aranha pulando nos prédios e tal, aquilo lá pra mim foi muito fascinante, sabe? Hoje a gente vai ver o filme, mas o filme nada a ver, aquele Homem-Aranha, nem ele que faz a teia sai da mão dele, que bizarro, sabe? Tem um monte de outras coisas. Aí vê o Venom, é que o primeiro é bom, os outros é meio descartável, eu acho. Mas assim, eu acho que a gente vendo, tem uma evolução. E os filmes antigos também, sabe? Se você for ver o filme do Demolidor, as outras coisas assim, não tinha um jeito de fazer filme. Quando você, vamos dizer assim, que a Marvel, a própria DC, né, a Warner, quando fez lá o Cavaleiro das Trevas, esses filmes foram criando uma maneira de fazer filme de super-herói, né, e que eu acho que surgiu ali com o X-Men, com o Homem-Aranha, sabe? E daí, isso foi moldando uma maneira de fazer, até chegar a Marvel e criar esse universo compartilhado, que estava tudo conectado, foi uma coisa muito pensada, sabe? Eu acho que isso criou
uma coisa muito grande na galera, nos fãs, sabe? E, obviamente, o universo cinematográfico é bem outra coisa dos quadrinhos, é baseado nos quadrinhos, né? Eu lembro que eu fui ver o Guerra Civil no cinema, eu li o quadrinho antes, aí a hora que eu cheguei no cinema eu falei, porra, mas não é bem isso, né? Assim, a treta tá ali e tal, mas não era bem daquele jeito. Eu acho que os fãs, cara, tem peso muito grande nisso daí. Tanto que eu acho que o que está acontecendo agora com séries que nem o Mandaloriano, o próprio WandaVision, Falcão ali e tal, fugindo um pouquinho de Star Wars, é que os caras querem frear um pouco isso aí, sabe? Os caras, eu acho que estão criando uma outra coisa. Daqui 10 anos, a hora que tiver lá na frente de novo, a gente vai falar, porra, cara, cadê a ação dessas coisas, cara? Cadê não sei o que? Não tem nada. Eu acho que vai ser um ciclo, cara. Tipo, o jeito de fazer cinema vai mudando, cara. Porque que nem o Júlio falou que gosta de ficção científica. Pô, quando que foi o auge dos filmes de ficção científica? Até os filmes B. Lá nos, tipo, década de 50, 60, sabe? E foi aqueles filmes, O Monstro do Lago, aquelas roupas, né? Tipo assim, isso foi se moldando. O auge dos filmes trash nos anos 80. O auge dos filmes... O revival do filme trash nos anos 2000 ali, tipo, com Pânico. Hoje em dia ninguém aguenta mais ver filme que tem susto, que jumpscare mais, cara. Então acho que tem um ciclo disso, sabe? Então acho que lógico que o público vai moldar isso, porque o estúdio quer ganhar dinheiro, cara. Ninguém quer fazer pela arte, tá ligado? Do negócio. Os caras querem ganhar grana. Esses filmes do Star Wars que saíram agora, pô, fala pra todos os molequinhos que foram ver os cinemas, a galera, que nem nível de entretenimento, a galera pirou, curtiu pra caralho, sabe, né? Porque é esse o objetivo, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso aí, sabe, no negócio, sabe? Pode ser, Marcelo, mas é que eu acho assim, né, pegando de trás para frente, eu acho assim, primeiro, que eu acho que existe sim um cinema entretenimento que nem o próprio Último Mulher Maravilha, achei, sessão da tarde, perfeito. Agora, como um filme para cinema, para mobilizar, eu achei que não, aí não. Porque daí eu acho que cai naquilo, assim, a gente tá fazendo um filme só para vender lancheira, caderno, roupa da Mulher Maravilha, não sei o quê. Aí você perde o sentido do cinema enquanto arte. Né? E acho que sempre vai ter lugar para uma boa história. Uma boa história sempre cativa. Tanto é que o próprio Rogue One, que saiu no meio dos filmes que a gente está reclamando, e só o Marcelo gostou, né? A gente ainda assim gostou do Rogue One e percebeu que ali tinha uma história. Então dá para você conciliar as duas coisas, né? E uma coisa que você falou um pouco antes, acho que foi o Douglas que citou essa coisa do multiverso. Cara, eu parei de ler Marvel quando entrou o multiverso. E foi justamente com o coitado do Homem-Aranha. Porque ele tinha uma cronologia e depois que a Gwen morreu, aí tinha um personagem chamado Chacal que clonou o Peter Parker. E as histórias viraram uma zona tão grande que uns 2 anos depois ninguém sabia se o Homem-Aranha era o Peter Parker ou era um clone. Então, no universo da Marvel, talvez vocês nem saibam isso, que faz parte do universo vergonhoso Marvel, né? Na real, ninguém sabe se o Homem-Aranha atual, o Peter Parker atual, é o original. Resta essa sombra ainda sobre o universo. Porém, a DC, eu até passei para o Júlio, tinha um número da morte do Batman, que foi lançado pela Ebal. Eu tinha isso em quadrinhos e hoje eu tenho ele escaneado. E que foi a morte do Batman lá na Terra 52, que é aquela Liga da Justiça que o Flash usa um cap de metal e tal. E que lá nessa Terra o Batman continua morto até hoje. Aí eu acho que é um universo válido. Agora, hoje, os caras estão fazendo qualquer bizarrice e dizendo, não, mas é que isso rolou no multiverso. Isso rolou não sei o quê. E aí, sinceramente, eu acho que é preguiça de pensar. Permite qualquer coisa. Permite qualquer coisa. Eles estão usando
o multiverso como desculpa de arrumar cagada ou história mal contada. E daí joga essa carta do multiverso aí e resolve tudo de maneira bem preguiçosa, né? É o que eu chamo de final Scooby-Doo, né? O cara não sabe que final dá pro filme, ele enrola, a história desenvolve super bem. Puta, tem 5 minutos pra fechar, cara. Peraí. Puta, era o fazendeiro. Aí tira a máscara do cara. Pronto, acaba o filme. O Ruivo Hélio. Não tem essa sensação? Que é final do... Aparece alguém que não apareceu. Um exemplo disso... Um exemplo disso, da galera tentar consertar as coisas, foi tipo aquele X-Men, o segundo desse novo, Dias de um Futuro, eu acho bem ruinzinho. O primeiro eu gosto, o segundo eu acho bem meia solo. Que o Wolverine volta no passado e para impedir que a Raven mata ou não sei quem lá, para ter a sentinela, daí reseta tudo, né? Aí tudo que você viu lá do X-Men 1, 2 e 3 lá que aquele primeiro X-Men lá do Bryan Singer lá, tipo, já era. Daí isso vai acontecer dali pra... tipo... outra linha temporal. Tipo isso aí. Isso eu achei meio foda, cara, porque eu falei, esses filmes vão continuar sendo ruins, vão continuar sendo uma bosta, porque aí só que virou uma bosta piada. Porque aí você quebrou a história original e criou uma outra que também não serve pra porra nenhuma. Sim. Então, quando veio o Primeira Classe, eu gostei daqueles 3 primeiros, por exemplo. Porque era o primeiro filme de X-Men, né? Muda tudo, o uniforme, muda um monte de coisa e tal, mas eu achei interessante na época. Quando veio o Primeira Classe, First Class lá, aí eu falei, nossa, porra, que massa, cara. Vamos, né, começar o negócio assim, lá no passado, o Professor Xavier, a treta dos caras. E o filme é legal. Aí veio o segundo, nossa, aí eu lembro que no final do segundo teve o cara mexendo nas pirâmides do Egito. Eu falei, nossa, vai vir um apocalipse, caralho. Aí veio aquela bosta daquele filme do apocalipse, que eu achei bem ruim. Aí o Fênix Negra lá, eu nem vi, cara. Porque eu falei, nossa, o cara, vamos colocar Fênix Negra de novo, cara. Se existe uma história concisa, né? Você consegue contar ela, né? De cabo a rabo, né? E você prende a atenção das pessoas, né? Agora, se é um negócio que não tem pé nem cabeça, cara, passou 15 minutos, o pessoal já está olhando o celular, está olhando que horas são, vai demorar muito, né? É bem isso aí mesmo. Então, aí voltando no lance da história, talvez, muito provável, que nessa trilogia por último do Star Wars aí, pensando nesse contexto de cinema, aí falando sério, sem piadas, viu? Pensando nesse contexto do cinema, acho que os caras quiseram pegar essa franquia, que já é uma franquia consagrada, já tem uma legião de gente que conhece, é mundial, né? E trazer para uma galera diferente, que nem eu tava falando, né? Muita gente de agora, né? Criança saiu do cinema curtindo mesmo. Não criança que nem o filho de vocês, que é filho de cara que conhece das antigas, né? Mas criança, que vai ver Star Wars a primeira vez na vida, assim. Acho que eles quiseram trazer essa coisa nova, de coisa assim, para vender boneco, provavelmente. Porque, cara, mano, sai filme. Já tem Funko do filme, já tem... eu vi o trailer do Shang-Chi, que vai sair agora, da Marvel. Cara, já tem os Funko do filme, cara, sem os nomes, mas já tem Funko. Os caras não dão ponto sem nó, cara. Os caras faz tudo casado pra mim. Cara, é foda isso. Por isso que eu tô falando que muitas vezes a gente... vai acabar caindo nisso de novo, cara. Até ter uma história, tipo assim, que vai fugir desse contexto, assim, tipo, até surgir algo novo, vai demorar, cara. Os caras vão ganhar muito dinheiro em cima disso aí. Falou dos filhos, né? Eu iniciei o Victor no cinema, tá? Olha. Com a refilmagem do episódio 4, tá? Lá em 98? 99, não lembro. 97, 98, isso, 99, que aí veio para estrear o Ameaça Fantasma. O Victor tinha uns 3 anos de idade, né?
Aí eu falei, vamos lá assistir Star Wars. Então, que nem você falou, né? Não, com certeza, tem né? quem empurra, né? Tem quem empurra. Não, então, mas você pega alguém que, por exemplo, que nem meu pai assistia filme porque ele chegava na locadora lá aqui e ele tinha um plano lá, tipo assim, ele podia pegar 2 filmes por dia. Então ele levava um filme pra gente, daí chegava o dono da locadora e falava, chegou esse aqui, é lançamento. Ele levava. Então eu assisti todos os filmes de ação dos anos 80, cara. Todos aquela tríade lá, Schwarzenegger, Stallone e o Chuck Norris, eu vi todos, né? Que era o que bombava, né, cara? Aí os Jurassic Park, essas coisas assim. Jurassic Park, trazendo o mundo Jurassic Park para minha visualização Star Wars, e eu até compreendo daí a visão de vocês quanto à minha opinião de Star Wars dos últimos filmes. Por exemplo, quando saiu Jurassic Park, o primeiro filme, eu vi no cinema. Mano, eu pirei, porque eu nem sou tão fã de dinossauro assim, porque não é a minha pira. Mas ver aquilo no cinema era muito grandioso, cara. Daí veio os outros filmes, fechou a trilogiazinha deles lá. Quando veio esse Jurassic World, aí eu falei, pra quê, cara? Tipo, pra que fazer mais um filme, né? Achei que foi uma bosta daí. Aí fizeram aquele dinossauro híbrido e tal. Aí, nesse contexto, eu até entendo vocês me criticarem quanto o lance do Star Wars, né? Tipo assim, eu entendi. Eu passo níquel. Aí vem uma pergunta que eu quero jogar para vocês. Pôr na mesa, assim, cartas na mesa. Momentos, cartas na mesa. Isso. Será que o cinema não está morrendo no contexto assim, história, para virar apenas um fenômeno de entretenimento de 15 minutos, e as histórias estão migrando para a série? Eu tenho sentido isso. É possível mesmo, né? Então, eu costumo falar que é a marvelização do cinema, né? Porque o pessoal viu ali a Marvel fazendo dinheiro a rodo e estão tentando. O próprio Jurassic World mesmo é uma tentativa de continuar um universo e daí os caras me colocam a mulher correndo no meio da lama lá de salto de 15 centímetros de altura. Aí é uma coisa que, por exemplo, no primeiro lá, esse tipo de coisa não ia acontecer nem a pau, porque tinha ali uma preocupação com detalhes da história, com tudo, né? E daí você vê os estúdios tentando emplacar franquia atrás de franquia no cinema e tá acontecendo esse tipo de coisa. O problema é que a Disney sabe pegar um evento para investidores, que foi o dia que eles fizeram os anúncios de Star Wars, e transformar aquilo num show, transformar aquilo num evento mesmo de entretenimento e fazer dinheiro com aquilo. E é algo que os outros estúdios ainda estão correndo atrás e não sabem como fazer isso. E daí acaba saindo esse monte de remake, reboot, tentativa de reviver filme antigo com continuação e é algo esquecível, né? Tanto que hoje, se você fala para alguém, você viu tal coisa? A primeira coisa que a pessoa fala tem na Netflix. Porque o pessoal já tá acostumado a esse tipo novo de acompanhar filme, série e tudo mais. Então, eu acho que é um momento de mudança. Eu acho que o cinema vai ficar restrito realmente a filme e evento, tipo Marvel, Star Wars ainda, alguma coisa. Nem um show de rock. Exatamente. Então, eu concordo com isso que o Douglas falou, principalmente com o evento Marvelização, efeito, né, Marvelização, mas assim, eu acho que ainda tem coisa boa, cara, rolando. Por exemplo, Um Lugar Silencioso foi uma surpresa interessante, sabe, que tem uma continuação. Os próprios filmes, por exemplo, que a galera chama de pós-terror, né, Corra, Nós, sabe, tem uma coisa diferente, sabe? Então, eu acho assim, pensando no contexto herói, pode ser que a galera vai tentar correr atrás e fazer tudo na onda do que a Marvel fez, que realmente deu certo, mano. A gente foi no cinema, eu igual assistir o Ultimato, porra, do caralho, cara. Aí,
que nem ele saiu falando, mas eu acho que não precisava ter toda aquela coisa na tela, aquela tarará. Mas o filme, pô, foi foda. Foi uma parada que você vai lá e realmente um evento. A galera vibrando junto, sabe, né? Então, assim, mas eu acho que tem muita coisa boa, cara. Eu acho que vai ter campo para tudo. Obviamente, os grandes estúdios vão devorar os estúdios menores, né? Então, por exemplo, a Disney já comprou um monte de estúdio de coisa aí. Então, vamos ver. Eu achei que a Disney ia meter a mão ali nas produções, por exemplo, das séries do Mandaloriano, ou até mesmo nas séries da Marvel. E dá pra ver que não, cara. Que, por exemplo, o Mandaloriano é outra vibe. Não tem cara de ser coisa da Disney aquilo ali. O WandaVision também, né? Você vê que é Marvel, né? A própria série do Loki, que vai sair agora o trailer, né? Tipo, é essa vibe. Vamos ver o que vai rolar, cara. Mas eu sinto isso que o Douglas falou também. Viu, Zé? Uns 2 meses atrás, eu acho, fuçando pelo YouTube, eu descobri um canal chamado Dust, D-U-S-T, né? E aí remeteu para um site chamado Watch Dust, que é produção de curtas-metragens de ficção científica. Cara, eu só assisto isso agora, todo o tempo inteiro. Curtas de 15 minutos, 10 minutos, 40 minutos, meia hora, né? Tem de todo tipo. E cada história, cara, nossa, é muito massa. Quer dizer, história tem para contar, né? Roteiros bons tem para fazer, né? O detalhe que nem você falou, os estúdios vão querer isso? Aí é outra coisa, né? Mas é que daí entra naquela pegada, né? Eu acho assim, de novo, né? Sei lá, eu quero voltar para o Star Wars, mas, por exemplo, a própria história do Thanos, no quadrinho é muito diferente. Eu li toda a saga do Thanos na época. Né? Pô, se tivesse Adam Warlock ali no Vingadores, tal, cara, cabia muita coisa legal ali, que poderia usar a história. A história no quadrinho é um épico. É um épico e poderia ter sido filmado tranquilamente isso aí. E aí eu acho que o que pega e no próprio Star Wars, assim, eu acho que você ter regras do sentido muito mais voltadas no mercado só, né? E veja que, na realidade, a Disney também, a gente diz assim, a Disney acertou a mão porque deu entretenimento. Não, porque se você vê os números desses 3 últimos filmes, eles decaíram. O último filme, muita gente reclamou do último filme e nem foi ver no cinema. Eu conheço várias pessoas que falaram, não, eu fui ver o primeiro, no segundo eu já quis sair no meio do filme, o terceiro eu nem fui ver. Né? E se você coloca isso em plano mundial, olha quantas pessoas deixaram e perderam o interesse na história porque se sentiram traídos de alguma forma. Eu acho que tem isso. E para mim, a própria pegada do Mandaloriano de voltar vamos voltar para o universo Star Wars, eu acho que a própria pegada do Mandaloriano de resgatar alguns conceitos vem tipo um meia-culpa. Tipo, vamos tentar arrumar e ver se funcionar na série, nós vamos jogar esse tipo de coisa no cinema. Porque a gente não pode esquecer que Disney não é burra, não. É aquele negócio de se manter coerente com a história. Não é? Pois é. Eu tô contando uma história, de repente começa a variar e eu vou para outros lados e tal. Não, mantém a linha. Né? E se você for ver, também de novo, Douglas, me corrija, mas o Douglas, para quem não sabe, inclusive organizou ano passado aqui em Campo Mourão a Campo Geek, né? Que foi um evento que nós fomos. Opa! Tava nota 10, tem até um episódio da gente comentando isso. 2, na verdade. Tem 2 episódios, né? Mas a própria queda de venda no quadrinho, para mim, que acompanhou,
veio muito quando eles começaram a fazer essa zona de cronologia. Que começou a bagunçar as cronologias, aí mata o personagem, o Batman morreu 2, 3 vezes, o Super-Homem morreu 2, 3 vezes. E daí o pessoal falou, cara, esquece, morreu o personagem que eu amava, fudeu. Então, o principal exemplo disso mesmo é a Gwen Stacy, né? Que tava aí há, sei lá, 30 anos morta, e daí trouxeram ela em uma terra diferente como a Spider-Gwen. Pois é isso aí. Né? Então eu vejo que a gente tem essa... Quer dizer, ninguém morre. Eu estou numa outra realidade. Pois é. E aí, nesse ponto, eu dou a braça palmatória e a mão palmatória para DC, que tem essa história do Batman, que ele morreu lá nos anos 80 e na Terra 52 ele continua morto até hoje. Se você pega a Liga da Justiça desse universo, não tem. O Batman não tem mais. E, aliás, se fosse a Panini, se alguém da Panini ou alguém dessa sala tiver contato com a Panini, pede para a Panini relançar a morte do Batman, que é um número fabuloso e que merecia muito ser reeditado, porque eu não conheço ninguém dessa geração que conhece a morte do Batman no universo 52. E é uma das poucas mortes definitivas do quadrinho. Ó, eu abri o site aqui. Da Panini? Tem 8 séries de Star Wars em andamento e um filme. Tá. Tem a série da Ahsoka Tano. Da Disney? Os Cavaleiros da Nova República. Star Wars The Bad Batch, que é uma animação 3D. Andor, que é a série do Cassian Andor, que é o personagem lá de Rogue One. Já tem trailer e tudo. Uma série do Lando, que essa ninguém sabe se vai ser com o carinha lá que fez o personagem no filme do Han Solo, ou se vai ser com o Billy Dean mesmo. Aí tem o Esquadrão Rogue, que é o filme que vai ser dirigido pela Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha. The Acolyte, Obi-Wan e uma Visions, que é uma série de live action que vai ser no estilo anime, tipo curta-metragem. Cara, então... esse lance de migração para séries, eu acho que parece que é uma definitiva, parece que é uma tendência mesmo, né? É porque eu acho que o filme ele se esgota rápido. E a série, o Guerra dos Tronos, né? Foram 8 anos segurando o público. Exato. E o filme você ganha uma vez, né? Mas depois ele cai meio no ostracismo. Agora a série você sempre faz o revival, né? Eu acho que eles vão analisar, ver o que dá para fazer, manter na TV, na série, né? Porque eu acho que chega uma hora que chega numa linha ali que não dá para conseguir mais assinante para o serviço, né? É a hora que eu acho que daí eles voltam a olhar para o cinema para lançar ali o filme que vai fazer 1 bilhão no cinema a cada 6 meses. Eu acho que isso aí acontece mesmo. Tipo, o lance, a tendência dos streamings aí vai bombar, mas ao mesmo tempo o plano da galera é vender assinante, né? Tanto pegando um gancho aí do filme do Zack Snyder, lá, o Snyder Cut, por exemplo, ele foi lançado na plataforma do HBO Max, né? Isso mesmo? Isso. Uhum. E depois, lógico, dava para alocar, teve umas promoções em outros lugares, mas ele foi lançado para quê? Para vender, tipo, a assinatura dessa plataforma, com certeza, assim. E tipo... Os caras investiram 70 milhões para fazer essa... então, você vê que no cinema não tem como relançar, o cinema fechado, tem tudo, né? E ia ser... Você acha que a galera ia assistir? Pô, é um nicho, é muito direcionado. Quem assistiu o filme é quem tava esperando esse corte do Zack Snyder mesmo, que ficou, digo-se de passagem, muito melhor, né? Do que o que foi pro cinema, né? Assim, porque... Só que assim, né? Tipo, ostentação, né? O cara fazer um filme de 4 horas, né, mano? Tipo... tipo... E ele é um cara que
eu acho que ele sabe contar bem as histórias, assim, apesar dele ser muito, mas muito exagerado em tudo, eu acho legal, eu gosto. Ele só não pode colocar a mão no roteiro. Né? Já pensou ele dirigindo um Star Wars novo? Você ia ver um monte de câmera lenta nas lutas, né? Não é muito bom, acho que para Star Wars não funciona. É foda. Só pra gente parar de falar mal dos filmes, que eu sei que vocês vão falar, se eu puxar assunto aqui, mas só pra gente jogar o assunto Star Wars pro outro patamar, porque assim, além de toda essa mitologia que foi criada e tudo, né, tipo, que ficou grandioso, uma das coisas que mais chama atenção foi a trilha sonora, que ela é muito marcante, né? E John Williams, né, que fez, é isso, né? Foi, né? Que fez trilha de um monte de outras coisas, né? Você vê que os temas principais, os temas famosos, né, estão até hoje, tipo, toca, as pessoas sabem, né, assim, né? Então E eu tava lendo uma matéria até essa semana pra tipo, estudar um pouquinho sobre o assunto, né? E parece que o George Lucas, ele não queria, né, uma trilha original. Ele tinha intenção de colocar uma trilha, colocar músicas mesmo. Ele sempre pensou em músicas clássicas, mas colocar, tipo, fazer que nem um Laranja Mecânica. Usar trilhas que já existiam, né, músicas que já existiam. E parece que alguém falou, pô, não, tem um cara aí que é legal. Eu não sei se Tubarão já tinha sido lançado do Spielberg ou não, mas foi indicação, tipo, meio que falaram do John Williams e daí falou, não, beleza, vamos fazer. E daí foi, né, deu o que deu, né, assim. Acho que era legal a gente falar sobre isso aí, cara. Vocês escutam a trilha? Vocês que são fã mesmo, assim, de vez em quando? É mesmo? Tem versão de tudo quanto é jeito, né, hoje, né? Trilha, eu vou falar, né, como fã de ficção, não só de Star Wars, mas adoro ouvir trilha de tudo que é coisa. É difícil de falar, mas tem gente que não gosta, né? Mas eu adoro Star Trek. Né? Eu sou tracker. Eu tô aqui de intruso hoje. E assim, as trilhas sonoras de Star Trek é maravilhosas também. E para quem não sabe, até acho que o Douglas vai ficar surpreso com isso, mas eu participei da primeira convenção de Trekker lá em Curitiba junto com o Carlos Machado. Eu era da mesma turma que o Carlos Machado, de escritor de ficção científica. É o pessoal que faz a TrekCon? Mas ou tinha outro nome na época? Isso era, porque ela é acho antiga. Que era outro nome, porque era 1990, cara. Eu ia falar, lá em 1800. Era século passado. Eu, Carlos Machado, um monte de gente lá, o Clair. Tinha um monte de gente, inclusive tinha lá o cara que traduzia os livros do Arthur Clarke. Puta, eu já lembro o nome dele, que ele fazia parte do grupo também. E o Carlos Machado teve, né, aqui na Campo Geek ano passado, né? Então ele Carlos Machado é o cara da ufologia lá? É o cara da ufologia, ele mesmo. Massa. Eu conheço esse cara há mais de 30 anos, velho. A palestra dele foi bem legal. Eu cheguei meio que já tava rolando, cara, mas foi massa. E pra ver, era pra ter vindo o Gevaerd, né? Que tem um nome assim maior assim nesse meio, e acabou vindo ele e o pessoal gostou pra caramba mesmo. Eu até estranhei, porque eu cheguei assim meio atrasado no dia, daí eu vi pessoal lotado lá na frente, acompanhando a primeira palestra do primeiro dia. Eu falei, nossa, que acerto que foi. Ele é fabuloso, ele tem um monte de coisa bacana. Carlos, nossa, cara super estudioso. Pô, Júlio, você falou de trilha de ficção e trilha sonora mesmo? Não sei se você viu, tem uma série da Amazon, chama-se Tales from the Loop.
Você Eu já- comecei a assistir ela uns tempos atrás. Ela tem um ritmo bem lento, cara, mas é bem, 3 episódios, né? é bem boa. A trilha sonora é fantástica, cara. O que mais me prendeu na série foi a trilha. Ela é baseada, na verdade, tem um jogo de RPG de mesa que é sobre umas. Que tem essa temática da série, que é uns anos 80 futurista, vamos dizer assim, lá, né? E daí tem essa ideia, esse conceito lá é de um ilustrador, cara. Um cara fazia umas ilustração nessa vibe, anos 80 futurista. Aí tem o jogo e os caras resolveram fazer a série disso, sabe? E daí a série, cara, eu assistindo a série, a música de abertura e tal, como eu falei, ela é bem lenta, assim, eu acho que tem alguns episódios até que são meio cansativos, mas eu gostei bastante da ideia. Na época eu tava terminando de ver uma temporada lá do Dark, que eu pirei pra caramba, então eu tava bem na vibe. E de 80, meio ficção, assim. E daí, cara, a trilha é fantástica. Aí e me pegou bem, cara. Eu gosto muito de música minimalista. Aí eu fui procurar, era o Philip Glass, que é um cara que eu adoro, cara. O Philip Glass e outro cara lá. Recomendo, cara, a trilha sonora de Tales from the Loop. Procura lá depois. A trilha sonora do Duna, do primeiro lá, com tinha Brian Eno, Toto. Uhum. Nossa, uma trilha fabulosa. Não, mas do Duna que saiu no cinema, que tem o Sting, é esse, né? Esse que saiu no cinema. Ah, tá. Eu tenho isso em DVD, cara. Meu, Duna inspirou. Star Wars tem bastante coisa de Duna, né? Ou é o contrário? Tem. Né? Esse filme, cara, eu lembro que eu comprei o DVD dele pra assistir, porque me falaram pra você mesmo, falou, cara, Duna é muito bom, e não sei o que. Daí eu fui ver o filme e falei, puta, que filme bizarro, cara. O Sting, muito louco, cara. Assim, não, daí depois você falou que o filme original mesmo, o roteiro original e tarará, que acabou não saindo, né? Que talvez é o que vai sair agora, né? Que é mais baseado no que era pra sair antes. Cara, o Anderson vai falar o seguinte: você tem que ler o. Certeza. Não, já me falou. Mas eu tô ligado. Mas é isso. Tô ligado. Mas eu tô ligado que tem muito a ver com o Star Wars, né? O lance político do negócio, toda essa ideologia. Né? Não é muito profundo, cara. Duna, cara. A gente vale depois fazer um episódio só pro Duna. O Duna, ele tem pelo menos 11 linhas de interpretação, porque você tem a história religiosa, a história política, a parte de biologia, a parte de geografia, né, que tem a parte lá das BNGs, ele tem misticismo, tem ecologia, tem a parte histórica, né? Duna os livros cobrem 4.000 anos de história, então ele mostra como começa uma civilização e como termina. Então, isso não cabe num filme, por isso que ele leva o apelido de o infilmável. Porque no livro, por exemplo, você lê os pensamentos de cada personagem. Então, tá falando do Marcelo, então ele coloca o que o Marcelo está pensando. Aí ele vai falar lá do Harkonnen, o que o Harkonnen está falando. Do Júlio, o que o Júlio está pensando. Aonde que o Júlio quer chegar com aquilo. E isso não tem como pôr num filme. No filme, o diretor tem que escolher uma ótica e dizer, eu vou seguir esse personagem, eu vou seguir essa história. E aí vai amputar tudo, né? Aí cabe criar uma série e cada episódio tratar com... Seria mais interessante, então, né? Então, Duna é isso. Então, e daí assim, eu assisti o filme até na época por causa do diretor, que eu gosto do David Lynch, né, cara? Eu adoro ele. Só que eu fiquei pensando, mano, o David Lynch, o Duna deve ser muito louco, então, porque o David Lynch é um diretor louco, né, cara? Se eu for ver assim. O filme dele é legal, eu gosto, mas é sempre, né, bem... E o que vale a pena colocar dessa versão do David Lynch, que é o que poucas pessoas sabem, é que ele pagou do bolso. Então foi um filme que ele fez pelo amor à Duna. E não... ele tinha uma ideia de fazer o troço imenso, todo com o público, né, com financiamento, aquelas coisas de estúdio. Aí não rolou, o pessoal achou que era um projeto ambicioso demais, ele falou, não, então eu pago essa merda. Se o problema é esse, eu tiro do bolso e pago essa porra toda. E aí deu.
Tem um ator lá também que parece que o cachê era alto pra caralho, daí ele... Eu tô ligado umas coisas assim. Gastou quase todo o dinheiro com o cachê do cara. Pois e era nos 80, não tinha tanto efeito. Duna é que tem Senhor dos Anéis, cara. Não tem muito como você fazer a história sem tanto... sem recurso, entendeu? Não dá pra ficar só no cenário. Tá certo. Voltando à questão da trilha sonora, o Tubarão foi lançado em 75 e o episódio 6 foi nos anos 80 já, né? Se eu não me engano. Então acho que o John Williams fez o 77 já, a primeira trilha do Star Wars. Então, ele já tinha nome, né? Quando foi lançado o primeiro filme. Não tem como desassociar a trilha da trilogia original, pelo menos, né? Não. A Marcha Imperial é marcante demais e você não consegue pensar em Darth Vader sem lembrar da Marcha Imperial. É algo que lembra até eu gosto da trilha porque ela lembra a Marcha das Valquírias de Wagner, né? Então é muito marcante, não tem como desassociar. Eu acho que se o filme tivesse sido feito com trilha sonora pop da época, né, não teria o mesmo impacto do que... Não, e isso mostra a questão de ter uma identidade, né? Star Wars, quase todos os filmes de ficção têm uma identidade sonora, né? Por exemplo, a própria do Star Trek, né? O tema original Space, the Final Frontier. These are the voyagers of Starship Enterprise in this 5-year mission, né? To explore new worlds and new civilizations and boldly go and no man has gone before. Né? Não adianta, a trilha é a identidade do negócio. Se você colocar a trilha do Star Wars, por exemplo, para um outro filme, não vai funcionar, porque as pessoas já identificam isso, né? Cara, eu queria voltar só um pouquinho esse lance da música me lembrou uma outra coisa. Do lance da falta de informação na época em que os primeiros foram lançados. Falta de informação, assim, né, no sentido de não havia internet, né, não tinha revista que falava sobre isso, no jornal não saía nada, os fãs eram... Era o nicho do nicho. Exato. Os fãs estavam à deriva, né? Eu me lembro, então, lá com meus 12 anos, assisti o primeiro, né? E aí, no segundo, acho que eu contei essa para você. Quando saiu o Império Contra-Ataca, tava eu e meu irmão, né? Sentamos os dois, né, juntos no cinema, né? Meu irmão é 2 anos mais novo que eu. Eu acho que devia ter uns 14, né? Quando saiu o Império Contra-Ataca. Foi 81. Eu devia ter uns 14 aqui, né? Aí começa, né? E passa o letreiro e aparece escrito Episódio 5. Cara, eu virei pro meu irmão e falei, putz grila! Cadê os outros 4? Perdemos alguma coisa? Que foi isso? Como assim? Episódio 5? Porque é claro que eu ia lembrar. Bom, primeiro que eu acho que o episódio 4, se eu não me engano, tá? Ele só recebeu o número no remake. Exato, é isso, né? Então, quer dizer, ninguém sabia que era episódio 4 aquilo lá, né? O primeiro, né? E aí você fala, mas o que está acontecendo aqui? Né? Hoje é bem diferente, né? Você vai assistir um filme, você já sabe tudo sobre ele, né? Tem uma quantidade ilimitada de informação. Sim, né? Nossa, tudo. Quem eram os Jedi, de onde vinham, o que comiam, como se reproduziam. Ninguém sabia nada. Tanto é que aí no episódio 1, lá no Ameaça Fantasma, é que os caras começam a falar aquela papagaiada de midi-chlorians.
Né? Também vem por causa disso, né? Porque Exato. ficamos quase 20 anos em suspense, e daí que os caras, tem um lance lá, midi-chlorians, que daí é o que dá força. Que raio que é isso, né? E que na época o pessoal ficou muito puto, porque aí o pessoal, quem é midi-chlorian, caralho? Então eu não posso ser Jedi se não tiver midi-chlorians. É bem por aí. Hoje é muito mais. Você vai fazer qualquer coisa, né? Você tem tudo, né? Você vai ver um filme, você vê o review antes de ver o filme, né? Que a galera tem acesso antes. O filme não, sai o trailer, já tá pipocando de vídeo. Entenda. Parece que as pessoas perderam a capacidade cognitiva de assistir o negócio e tirar a própria conclusão que os canais têm que sair fazendo review de trailer de 1 minuto e meio. Sim, é complicado. Não, aí o cara faz 20 minutos no YouTube para explicar 1 minuto e meio. É tipo isso. Exatamente. É tipo isso aí mesmo. Mas eu tenho. Eu só tô vendo os trailer comentado, essas coisas assim do filme que eu quero ver. Mas review, sabe quando sai um filme lá? Review sem spoilers. Saiu King Kong vs Godzilla agora, né? Daí apareceu lá, review sem spoilers. Aí eu falei, cara, eu não vou ver. Saiu do Mortal Kombat também. Aí eu falei, mano, os caras recebem os filmes antes, né? A série Dark, às vezes, né? Não, agora que, por exemplo, os cinemas estão parados, o pessoal tá baixando ali, fazendo na cara dura mesmo. Tipo, no site eu não faço, porque eu acho que é falta de respeito até com o estúdio, né? Tipo, é uma situação anormal, mas soltar resenha, fazer isso daí antes do filme ser lançado no Brasil, eu acho sacanagem. Embora todo mundo já tenha visto, assim, né? Mas o pessoal tem feito isso. A necessidade de ser novo, né? Eu vou antes que todo mundo. Eu lembro que quando saiu a última temporada da série Dark na Netflix, que foi todo mundo querendo assistir, tem uma galera que assistiu antes da série sair. Por exemplo, a série saiu numa sexta, a galera já tava lá, já tinha vídeo pronto para explicar cada episódio, aí falava, era um negócio bizarro, cara. Tem tipo a Carol Moreira lá, que é youtuber lá, eu gosto bastante do canal dela, mas ela fez um esquema assim. Ela fez um review para cada episódio antes da série estrear, para você assistir o episódio, assistir o review. Assistir o episódio, tipo assim, cara. Eu falei, eita caralho. Então rola uma parada nesse nível hoje, cara. Assim. Então eu acho que isso perde estraga a experiência, né, cara? O trailer, beleza, né? Você vê um trailer, pô, legal, né? Igual você ler um release de um livro, sei lá, alguma coisa assim. Mas agora, tipo, os caras entregam tudo, né, cara? Porra, é foda. O que eu tava comentando sobre lá nos idos de 70, 80, é que você não tinha absolutamente nada. Não tinha como baixar antes. Exato. Né? Você ia assistir o filme e tal, né? Era a experiência. Absolutamente na sombra. E aí tinha que ficar meio tipo. Você saía do filme e falava: pô, mas o que será que foi isso? O que será que foi aquilo? Né? Porque de onde veio os Jedi? O que é o Sith? Né? Bem isso. Aí você não tinha nada, absolutamente nada. Isso é uma coisa que eu sinto falta das séries, cara. Porque eu lembro quando as séries da Marvel agora saíram assim, mas eu lembro quando passava Lost, você assistia um episódio, você ficava louco querendo ver o que ia passar na outra semana, ou a primeira temporada de Walking Dead, por exemplo. E você ficava discutindo com os amigos, você viu o episódio lá dessa semana? Porra, tá foda, não sei o que você acha e tal. Fica especulando, cara, gera uma conversa. E agora não, cara, sai tudo de uma vez, mano. Sai tudo. Então, mas a Netflix tem um estudo aí que eles estão fazendo, que eles estão planejando lançar algumas séries de modo semanal também, porque eles viram que tá dando certo com o Prime Video, com a Disney. Sim, então eu acho que seria uma boa também. Até porque dá tempo das pessoas normais assistirem, né? Porque sai lá a série,
sai lá a série, no outro dia o pessoal tá postando resenha da série inteira. Tipo, eu mesmo tendo que fazer isso por causa do site, eu não faço, eu vou assistir no meu tempo. Tanto que a Netflix, você falou da Carol, a Netflix, ela tem um esquema de aprovar a imprensa o que eles vão liberar antes. Então, o nosso site não tem esse esquema ainda de receber episódios de maneira antecipada. Porque eles focam muito no YouTube, o pessoal que está fazendo vídeo todo dia. E se você é uma pessoa normal e que não está ganhando com isso, você está fazendo por hobby ou por gostar do negócio, por amor, você não vai fazer isso porque você tem os boletos chegando, né? Então daí não tem condição. Ô galera, pra gente ir encaminhando aí pra um final, que o Goya deixa essa função comigo sempre, depois ele fica falando que eu que sou o chato. Mas ele mandou uma mensagem ali, falou... Uma coisa não exclui a outra. Ele falou, puxa o final aí, cara, tá ficando tarde, tô com fome. Ele falou... Não, mas brincadeira. Mas assim, pra gente ir finalizando, pra vocês, qual é o filme Star Wars pra quem quer começar a ver? Tipo assim, assiste esse, tipo, que esse filme aqui vai fazer você conhecer a franquia. Pode ser qualquer um, né? Assim, não tem problema. Pode ser o último episódio. Posso pra vocês. começar? Pode, vai lá. Como o pessoal hoje está mais preocupado em efeitos especiais e essas coisas, eu diria para começar por Rogue One. Porque é o melhor filme dessa nova safra, e daí para o pessoal entender o que está se passando ali de verdade, eles vão ter que ir lá para os filmes antigos daí. Concordo, eu começaria qualquer um. Assiste Rogue One, que aí tem aquela pulga atrás da orelha, aí vai pro 4, 5 e 6, aí você vai se perguntar, e o Darth Vader, de onde vem essa merda? Aí você vê o 1, o 2 e o 3. Mais ou menos a sequência que saiu. Eu ia comentar do episódio 4, mas tem essa vibe aí que o Douglas comentou, né, de efeitos especiais e tal, né? O episódio 4 é para quem quer saber, assim, se preocupa mais com a história, né? Agora, o lance visual, né, que o cinema pega muito, né? Eu acho que é realmente o Rogue One. Essa ordem mesmo. Exato. Apesar de Rogue One não estar focado nos personagens principais da saga, né? Ele introduz legal. Introduz. E antes de ver esses últimos 3, essa falência toda, assista. Aí eu aconselharia ver o desenho animado da Guerra dos Clones. Esse é bom. Muito legal. Exatamente. E daí você assiste os 3, que aí vai ser capaz que você goste, que nem o Marcelo gostou. E qual o filme? Só pode ir um, tá? Qual o filme que não assista nem a pau descartável? Han Solo e o último. Han Solo? Cara, eu não vi o Han Solo, então eu não vou assistir. 9. Eu não vi Han Solo. Não, eu ainda consigo assistir o episódio, o Han Solo. Mas o episódio 9, na sessão que eu fui, teve gente que levantou da poltrona e foi embora naquele finalzinho ali, antes de encerrar de vez o filme, a pessoa levantou e foi embora balançando a cabeça. Então acho que esse episódio 9 é sofrível mesmo. Só o Marcelo gostou. Eu gostei. Só a nota positiva no Rotten Tomatoes é a do Marcelo. É que eu não assisti o Han Solo. Se eu assistir o Han Solo, talvez eu possa gostar, então, quem sabe? Eu vou assistir o Han Solo, ano que vem a gente faz outro episódio, daí eu vou falar, não, o melhor filme é o Han Solo. Lembra que o cinema... o episódio 7 também. Episódio 7 é terrível. Eu acho que a dúvida fica entre o 7 e o 9. Né? O 9, sem dúvida, como o Douglas falou, o pessoal sai do cinema já no meio e fala, deu pra mim. O 7 e o 9 que é o J.J. Abrams, né? O do meio lá, o 8 é outro diretor, né? O 7 apresenta o raio daquele... Como é que é o nome? Eu até esqueci o nome dele. Kylo Ren.
O vilãozinho. É o Kylo Ren. Kylo Ren é legal, cara. Ele é legal. Legal pra você, Só venderam um boneco do Kylo Ren. Eu tenho o boneco dele, cara. Eu falei. Eu tenho, cara. Não, mas o Vader mora no meu coração. Mas é o neto do Vader, cara. Mas eu tenho o Vader e tenho ele, cara. Sabe? É que tá na minha casa, eu não vou conseguir mostrar aqui. Não, mas assim, ó. Mas, ó, eu não quero convencer ninguém, não. Tipo, pra quem estiver ouvindo aí, ó, tipo, assista o que você quiser, seja feliz. Se você for um filho de um Star Wars maníaco, assim, o cara, faz a lição de casa, daí depois você tira suas próprias conclusões, né, e tal. Mas seja feliz, assista o que você quiser, que ninguém tem nada contra com isso. Mas eu recomendaria, uma coisa que eu recomendo para assistir é a série do Mandaloriano, que eu achei bem interessante, apesar de estar no universo, né, e tal, que é uma parada assim, que quem nunca viu Star Wars na vida, assistir a série, vai gostar da série, porque e gosta de ficção e tal, porque é boa, né, a série é realmente boa. E daí lá no finalzinho da série tem umas paradas que vai falar, porra, de onde que vem essas coisas aí? Aí vai ter que ver os filmes daí, né? Pra sacar, assim. Só antes de terminar, essa segunda temporada e essa trilogia nova, ela cria ali uma dúvida ali que acho que o pessoal vai responder mais pra frente, né? Porque se o Kylo Ren matou todos os estudantes do Luke, Baby Yoda pereceu, né? Baby Yoda, essas horas, tá dormindo debaixo da terra. A série se passa antes. Ele matou todo mundo, né? A série se passa antes. Ele acha que matou, né? Oi? Ele acha que matou todo mundo, às vezes não, né? Então, eu acho que no final eles vão... daqui a um tempo eles vão acabar inventando uma solução para isso, né? Mas a princípio ele estaria morto, né? Eles vão ter que tirar aquela atriz também, a Gina lá também, né? Da série, vai ter que inventar outra coisa e tal também. Mas sei lá, né? Mas queria agradecer a presença do Douglas e do Júlio. Bacana. Sempre sejam bem-vindos. O Douglas, ele se convida às vezes até para participar, né, Douglas? Me chama para falar de tal coisa. Claro, eu já falei, tem que fazer um Star Wars contra Star Trek aí para ver o pessoal brigando de foice. Vou fazer, cara. E tem que fazer o do Cavaleiros do Zodíaco para te convencer que Cavaleiros do Zodíaco é legal, cara. Você me convenceu a assistir Person of Interest. Eu tô assistindo, cara. Assisti a primeira temporada, é muito bom, realmente. Mas na segunda eu já meio que achei meio sabe? Foi perdendo qualidade. Ó pra ver como que teu gosto é duvidoso. Porque a série tem 5 temporadas. A primeira tem 64% de aprovação no Rotten. As outras 4 tem 100% de aprovação. Então, cara, eu sei lá. Não, eu só digo pra você preparar o lencinho pra terceira temporada, porque é complicado. É mesmo? Uma série boa policial, aproveitando ainda numa caixa, é Line of Duty. Eu não tô ligado. Uma série inglesa, baita série, vale a pena assistir, viu? Line of Duty. Massa. Mas da polícia inglesa. De ficção aí, o Fringe é muito bom. Eu gostei de tudo do Fringe. Só não gostei Até muito. A terceira. O final não é muito legal, assim, mas a série é boa pra caramba. E tem o cara do Star Trek lá, né? Ricardo. Eu não sei como que é o nome do ator lá. Eu não assisto. Do Fringe. Mas é isso aí. Julião, obrigado também, cara, pela presença aí. Obrigado por aparecer você e não apareceu agora. Tô brincando. O Goiás ficou escondido ali. Ele tá apontando pra mim. Ele tá apontando pra você. Ele ficou escondido. Ele só tá ali, falando um monte de coisa, mandando mensagem aqui, não sei o que.
Tô ligado. Eu entendi a mensagem subliminar dele ali. Bom, mas obrigado aí, galera. Massa o papo aí. Desculpe as brincadeiras aí também. E somos todos amigos, apesar de vocês não terem o mesmo gosto que eu tenho. Ainda bem. Ainda bem. Somos todos amigos. E fica a perguntinha para encerrar esse programa. Quando teremos a próxima Campo Geek, Douglas? Então, no ano passado a gente estava animado assim com as notícias das vacinas, né? A gente planejava fazer agora em outubro de 2021, o correto seria março, né? Mas a gente pensou em outubro, mas esse ano eu acho que é impossível. E para o começo, o que seria março de 2022, eu acho cedo. Então eu acho que só no meio do ano de 2022. Mas tem um outro projeto envolvendo aí o Campo Geek e o Coletivo Nerd, que é o Geek Concert. Que Você comentou. Que a gente só está esperando a liberação aí para poder fazer evento, esse tipo de coisa, que vai ser um show geek. Aí a gente vai ter duas opções, ou show com trilha sonora de filmes e séries, ou temas de animes que o pessoal gostou bastante. Anime foi bem forte lá, né, cara? Foi. Eu realmente não esperava isso no teve evento. uma banda lá tocando. DBZ, né? Teve mesmo. Teve até uma coisa legal que acho que isso rolou bastante, porque tem a Animingá, né? Que é uma coisa que é bem forte ali. Era, pelo menos, ali em Maringá, sempre teve, né? E tem uma galera daqui que é pra lá. Então acho que essa galera do Animingá veio em peso pra Campo Geek, cara. Por causa do festival de cosplay, né? Também. O evento já foi positivo para a cidade, que já veio uma franquia nacional da Pindicas para a cidade, influenciada pelo evento, né? Então, eu acho que eu não me senti tão afetado assim pela pandemia, porque foi o primeiro evento, acho, mas para quem já estava fazendo evento aí há alguns anos, eu acho que o negócio foi mais complicado para eles, né? Mas é isso aí, então, galera. May the 4th. Falou, até mais. Isso aí.